Então, aqueles que não me conhecem ainda, eu sou Johanna, sou enfermeira, especialista em oncologia multiprofissional e eu vou estar ministrando a disciplina de assistência de enfermagem à saúde da mulher e do neonato. Esse é o nosso cronograma. Aqui na unidade 1 a gente vai estar vendo noções de anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. A gente vai estar falando sobre os órgãos, né, externo, interno, fisiologia do sistema, menarca, ciclo menstrual, menstruação, menopausa e climatério. Eu vou estar tentando falar sobre tudo isso, né, na aula de hoje. Essa disciplina é uma disciplina assim, extensa, mas com tempo reduzido. Então a gente vai estar tentando pontuar os pontos mais importantes dentro da saúde da mulher. E aí vamos para os pontos, né, chaves. Aqui é o que a gente vai ver, né, durante as unidades. E o nosso primeiro trabalho será na terça, dia 2/3. E aí vocês vão estar me entregando esse trabalho na quinta. Então vai ter terça e quarta, né, para fazer, e na quinta para entregar, naquele mesmo horário que a gente já vem combinando, né, horário de aula, até as 19h45. Aí na quinta vocês vão me entregar esse trabalho, o primeiro trabalho. Então, voltando. Na quinta vocês vão me entregar esse primeiro trabalho. E durante quando vocês me entregarem esse trabalho, ao final da aula, eu já vou estar passando o trabalhinho 2, que vai ser entregue na sexta. Vocês vão vou entregar na terça o primeiro, aí vocês vão me entregar na quinta. E o de quinta vocês vão me entregar na sexta. Aí a gente vai ter o nosso terceiro e último trabalhinho no dia 10, na quarta-feira. E aí vocês vão me entregar na sexta, dia 12. Aí esses trabalhinhos eu vou estar passando, reforçando, né, cada unidade que a gente vai estar trabalhando. Para não ficar tão longo, né, como aquele que nós fizemos em saúde coletiva, eu preferi dessa vez a gente dividir, né, fazer mais alguns trabalhinhos, mas que sejam com menos questões. E aí a gente dividiu dessa forma. Aí vai continuar as unidades. E dia 16/3 é nossa prova da N1. E aí vai ter 24 horas para ser entregue. E a entrega vai ser no dia 17, né, até às 19h45, nosso horário de aula. E aí aqueles alunos, né, que perderem essa prova, pode estar solicitando a coordenação, né, a prova de segunda chamada. E aí tem aí até 3 dias, né, para estar fazendo essa prova. Então eu coloquei aqui dia 17, mas é só para a gente não ficar tão distante. Mas aí, se for necessário, eu estarei aplicando, né, dentro do prazo, a prova de segunda chamada. E a recuperação, ela vai ocorrer aqui dia 17/3. Mas creio que aqui ninguém estará de recuperação. Todas são maravilhosas. E é isso sobre o nosso cronograma. Ele é bem longo, bem extenso, como eu falei para vocês. E aqui eu pontuei só os pontos, né, principais. Para quem tem dúvidas sobre quando será realizado os trabalhos, tá aqui, ó, as datas. Trabalhos N1, dia 3/3, 5/3 e 11/3. E aí, do dia 3, vocês vão entregar, se eu não estou enganada, numa quinta, do dia 5 na sexta, e do dia 11 vocês vão ter aí, acho que é na quarta e entrega na sexta. Mas a gente vai conversando no decorrer das aulas sobre esses trabalhinhos. Qualquer dúvida, eu estou aqui. E aí vamos para o nosso material. Vocês estão visualizando o slide, o áudio está... Então, a gente vai estar falando sobre saúde da mulher e hoje especificamente sobre anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Então, o que é o sistema reprodutor feminino? É o sistema responsável pela reprodução humana. E aqui, né, ele sempre pontua
essa questão da reprodução humana, mas nós sabemos, né, que existe também outros fatores, né? E é que ele cumpre diversos papéis importantes. Produz os gametas femininos, os óvulos, fornece um local apropriado para a ocorrência da fecundação, permite a implantação de embrião, oferece ao embrião condições para seu desenvolvimento, executa atividade motora suficiente para expelir o novo ser quando ele completa sua formação. E como eu falei, né? Geralmente as literaturas, elas sempre estão se resumindo ao sistema reprodutor feminino, né? Como o nome já diz, sistema reprodutor feminino, né? Como um órgão que parece que só gera, né, um filho, mas nós sabemos que existem também outras funções, né? Porque nem todo mundo quer ter filhos, né? Nem toda mulher. Mas enfim, aqui a gente tá vendo, né, a anatomia do sistema reprodutor feminino. Que nós temos aqui o útero, que esse útero ele se expande, né, durante ali a gestação. Nós temos os ovários e a vagina. E aqui as tubas, né, uterinas. A gente vai estar vendo mais pra frente a função de cada órgão do sistema reprodutor feminino. Voltando. Então, a gente vai estar vendo posteriormente aí a função de cada um desses órgãos que compõem o sistema reprodutor feminino. A gente tem aqui os ovários, né, que ele tem ali a função da ovulação. Os ovários são glândulas do sistema reprodutor feminino responsáveis pela síntese de hormônios sexuais e a produção, armazenamento das células reprodutivas. Os óvulos, né, como a gente está vendo aqui na imagem, fez aqui uma abertura dentro do ovário, onde está ocorrendo a ovulação. A cada ciclo menstrual, os ovários produzem e liberam um ovócito, que poderá ser fecundado e originará um embrião. Os ovários eles têm como as funções principais produzir hormônios sexuais femininos, progesterona e estrogênio, produção e armazenamento dos óvulos, que são liberados um a cada mês e recolhido pelas tubas uterinas enquanto dura a vida reprodutiva da mulher. Como vocês estão vendo, né? Os óvulos eles não ficam só aqui nos ovários, né? Eles vão ali percorrendo um caminho aqui dentro, né, da tuba uterina. Anteriormente se falava, né, trompas de Falópio, né? Eu não sei quem que é dessa época, mas geralmente a gente falava assim, fulana ela tirou as trompas, ligou as trompas, né? E aí a gente agora temos as tubas uterinas. E aí, o que é a ovulação, né? A gente tem aqui todo um processo de ovulação, o folículo primário, que é aqui durante, até aqui o 5º dia, né? Que ocorre a menstruação. A gente tem o folículo primário, o folículo em crescimento. Aí a gente vê aqui, né, a descamação do endométrio, que é a menstruação, que ocorre aqui dentro do útero, né? Mais pra frente a gente vai vendo algumas imagens melhores, né, sobre isso. Espera aí, rapidinho. Vou silenciar isso aqui. Então, como eu falava, aqui no 5º dia, de 1º ao 5º dia, a gente tá vendo aqui essa parte vermelha, né? E aqui tá apontando pro útero, que é exatamente onde ocorre a descamação do endométrio, que é a nossa menstruação, né, nós mulheres. E aí a gente vai tendo aqui a fase do crescimento, que aí já vem aqui do 6º até o 13º dia, né, ali do ciclo. A gente vai ver aqui o ovócito, segundo aqui, que é aqui o período da ovulação, né, que aí se dá do 14º ao 16º dia do nosso ciclo, né. Esse ciclo, ele dura ali 28 dias, então ele é dividido aqui nessas fases, né. Aí aqui a gente tem as fases de secreção, tem o corpo amarelo degenera, vira corpo branco e logo em seguida o endométrio sendo eliminado, como eu falei, né? Aí ocorre novamente a descamação do endométrio, que é a menstruação. Então, a cada 28 dias em média, um dos ovários ele vai produzir um óvulo. Lembrando que a gente tem 2 ovários. Porque não tem a imagem aqui, mas tá. Nós temos 2 ovários, né? Aqui, uma à direita e uma à esquerda.
São esses dois aqui que ele se assemelha a uma amêndoa, né? O pessoal chama assim. E aí a gente tem dois. Então, um desses ovários, ele vai produzir um óvulo que será fecundado por um espermatozoide e dará origem a um embrião. Isso, né, se ocorrer a fecundação, né? O óvulo tem seu crescimento e liberação estimulado pelos hormônios LH e FSH, que são produzidos pela hipófise. Os folículos ovarianos são considerados as unidades funcionais dos ovários, formados pelos ovócitos e rodeados pelas células foliculares. No caso aqui, quando ele está falando desses folículos ovarianos, a gente vai estar falando, né, desses pequenos pontinhos aqui, como a gente pode ver nesse ovário aqui normal, algum dos pontinhos, né? A gente vai vendo aqui dentro já da camada interna, né, do ovário. E aí o folículo contendo o óvulo amadurece em cerca de 12 a 14 dias, quando se rompe ou liberando, caracterizando a ovulação, que acontece próximo às franjas da tuba uterina. Esse é o momento mais fértil do ciclo menstrual. É aqui, né, que mora o perigo, né, que a gente fala do período fértil, que é o período que está hábil a gente ter aí a entrada, né, a fecundação de um embrião. E aí tem mais probabilidades a mulher engravidar, como eu falei, se ela não está fazendo ali uso, né, de métodos contraceptivos. O que restou do folículo é chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo, que é essa parte aqui que a gente está vendo, né, corpo amarelo. Ele é responsável pela produção de progesterona após a ovulação. Isso acontece por aproximadamente 14 dias antes da menstruação. Aí ele começa a se degenerar e, caso não ocorra a fecundação, teremos a menstruação. E aí eu trouxe aqui uma das patologias que a gente, né, escuta muito falar, né, que são os ovários policísticos, né? E o que são os ovários policísticos? Aqui a gente tem aqui a imagem do ovário normal e aqui ao lado o ovário policístico, né? Aqui os folículos, né, eles estão aumentados. A síndrome dos ovários policísticos é uma condição hormonal comum nas mulheres em idade reprodutiva, na qual há um aumento no tamanho dos ovários devido à formação de cistos. Ainda não é esclarecida a causa. Em geral, surgem em mulheres com histórico familiar da doença, obesidade e resistência à insulina. Os principais sintomas, né, dos ovários policísticos são menstruação irregular, alta produção de testosterona, obesidade e acne. Eu, por exemplo, né, desde que eu tive minha filha, eu tenho amenorreia, né, que é a ausência da menstruação. E, consequentemente, eu realmente tenho ovários policísticos, né? Porque quando a gente começa a ter essa sintomatologia de, né, a menstruação não é regular, ou então é a ausência, né? Como eu falei, a amenorreia, que é a ausência da menstruação. Então a gente já, né, deve acender um sinal para que a gente pode estar ali ocorrendo uma disfunção, né? Tanto hormonal quanto na questão dos ovários, né, policísticos. E aí a gente tem aqui as tubas uterinas, né? Como eu falei, a gente vai estar falando sobre cada órgão que compõe o sistema reprodutor feminino. E aí aqui na tuba uterina, ela representa o caminho percorrido pelo óvulo fecundado até chegar no útero, né? Como a gente está vendo aqui, né, o ovário, o óvulo que foi fecundado, vai indo, né? E aqui é toda a formação do embrião, né? A gente vê isso aqui, acho que no ensino médio, né? No ensino médio. E aí a gente vai ter aqui, né, a formação do zigoto, né, aqui na tuba uterina, vai virar blastócito. E aí entrou aqui para o útero, né? É todo o processo que ocorre, né, aqui a fecundação, né, até a formação do embrião. As tubas uterinas, elas são 2 tubos com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, que unem os ovários ao útero. A partir disso, o óvulo amadurecido sai do ovário e penetra a tuba, que está aqui, né? Se o óvulo for fecundado por um espermatozoide, forma-se uma célula, ovo ou zigoto, que se encaminha para o útero, onde se fixa e desenvolve, originando um novo ser. Olha que coisa lindinha. Aqui, né, a gente tem nessa imagenzinha a fertilização, né? Foi aqui
que o espermatozoide ele fecundou o óvulo e a gente está tendo aqui o processo de fertilização. Bem legal. E aí vamos falar desse órgão maravilhoso, né, que é o útero. Ele é um órgão muscular oco de grande elasticidade, do tamanho e forma semelhante a uma pera. A sua principal função é acomodar o feto até o nascimento. Na gravidez ele se expande, acomodando o embrião. O útero é um órgão do sistema reprodutor feminino responsável pela menstruação, pela gravidez e pelo parto. O útero localiza-se na cavidade pélvica. Eu coloquei aqui essa imagem que é para a gente poder ter uma noção, né? Onde que é a localização do útero? A localização dele é na cavidade pélvica, atrás da bexiga urinária e anterior ao reto. A porção superior lateral liga-se com as tubas uterinas, uma de cada lado, e a porção inferior liga-se com a vagina. O tamanho do útero varia de acordo com a idade, o número de filhos e condições fisiológicas e hormonais da mulher. E aí, professora? Oi. Quando a gente tem filhos da pessoa já não é como antes, não é? Não, já ocorre a alteração, né? É por isso que a gente sempre pergunta, né? Quantas gestações, qual foi o tipo de gestação, né? Porque existe altera toda a anatomia, né? Da mulher. E aí, por isso que ele pode estar ocorrendo aí, né? Como é que se possa dizer? A gente sabe que quando a gente gesta uma criança, né? O útero ele vai ali se expandir. E quando a criança nasce, leva ali um período para que esse útero, né, ele volte ao seu tamanho normal, né? Só que eu acho que com a periodicidade de ter ali, né, mais... Pode falar. Demora muito voltar ao normal, professora. É porque eu agora estou esquecida a quantidade de tempo, mas não é muito tempo, não. É porque, na verdade, às vezes tem mulher que ela já tem tendência a ter a diástase, né? Professora. Oi. Eu já ouvi falar que demora em torno de 2 anos. Não é esse período, não. Isso, os médicos recomendam, né? A mulher durante a gravidez, no mínimo, aguardar até 2 anos. Mas... Professora. Oi. Mesmo tendo 5 filhos, depende da quantidade de filho ou não? Tipo assim, se tiver 5 filhos, ele ainda volta normal ou não? Volta sim. É porque eu sempre lembrava disso, né, durante a minha gestação. Agora eu não tô me lembrando muito bem, mas se recomenda, né, que tenha um filho aí no máximo de pelo menos 1 ano, né? Eu sei até 1 ano, né? A última vez que eu li sobre isso era até 1 ano. Dar um espaço de 1 ano para ter outro filho, né? Mas não é porque o útero ele não voltou ao seu tamanho normal. Leva bem menos tempo. Vou já pesquisar aqui. Pera aí, gente. Vou pesquisar aqui no celular, rapidão. Opa. Vou colocar aqui. Quanto tempo leva para o útero voltar ao seu tamanho normal após a gestação? Tá aqui, ó. De acordo com os especialistas, é necessário cerca de 45 dias para o útero voltar ao tamanho normal. Então, é bom que se dê o espaço, né? Mas é por outras questões, tá? Não é porque o útero não voltou ao tamanho normal, porque senão a gente ficaria aí com a barriga, né? Por acular, né? Como diz o outro. Mas a gente vê que tem mulheres que elas têm ali 3, 4 filhos e o corpo da mulher tá intacto, né? Então, vai depender muito da fisiologia, né? Como eu falei pra vocês, eu tenho 2 e ainda não voltei ao normal. E eu tenho uma filha e também ainda tô aqui, já tem 3 anos e ainda tô com a barriga de grávida. Mas aí não é a questão do útero. Oi. Eu tenho 3 filhos.
A minha mais nova tem 2 anos, mas tipo, depois que eu emagreci, minha barriga ficou assim meio flácida. Aí eu fui numa... Eu não sei como é que se chama essa esteticista. E lá eu descobri que eu tenho diástase devido às gravidez. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Não é que o útero não voltou ao normal, é porque a diástase é exatamente esse acúmulo, né, ali da gordura do tecido, e aí dá a impressão que você ainda tá com o bucho ali pós-parto, né? Ela falou que dá a aparecer, né? O músculo fica afastado um do outro, tem uma diferença de quase 2 dedos da diferença da minha diástase, mas existe vários tipos de diástase. Eu tenho aqui uma... Vai saber o tamanho, hein? Porque eu vou te contar. Eu tava até pesquisando recentemente, porque isso me incomoda, né? Assim, esteticamente. E aí eu tava pesquisando, e aí as esteticistas que eu conheço falou assim, ó, só exercício abdominal. Me mandaram até o videozinho. Porque mesmo que faça lá 50 mil procedimentos, se não fortalecer esse músculo, né, como você falou, vai continuar. Não adianta. Vai. E fora que é caro pra você tratar isso, porque a mulher me cobrou R$1.800 pra fazer exercício lá na clínica em casa. Fiquei passada, R$1.800. Aí a gente vai ter que fazer aí uma reeducação mesmo e fazer o exercício em casa, né? Tem muitos vídeos, né, sobre isso. Mas voltando, né, o útero, ele vai demorar aí 45 dias após a gestação para ele voltar ao seu tamanho normal. É assim, por isso que eu falei assim que para mim, né, o útero, ele é assim um órgão, como é que se possa dizer assim, fantástico, né? Porque vocês estão vendo aqui o tamanho, né? Tem aqui a imagem, ó, do fundo do útero, aqui o corpo do útero, aqui dentro desse corpo do útero, né, é onde a criança fica. E vocês veem, né, aqui na imagem mesmo, que aparentemente ele é muito pequeno, né? E esse útero, ele se expande, né, e ali abriga a criança ali durante os 9 meses de gestação. E como vocês viram, né, 45 dias depois, nada aconteceu, né? Só que aí é como ele falou aqui, né, tanto a idade, o número de filhos e as condições fisiológicas e hormonais da própria mulher, né, aí vai variar de cada mulher. Por isso que eu falei pra vocês, né, que tem mulher que tem aí vários filhos e ela continua, né, aparentemente, como se não tivesse. A gente se olhar, eu não acredito que essa mulher tem 3 filhos, né? E já tem outros que tem mal um, né, como eu. E se você olhar, pensa que já teve pelo menos uns 4 filhos, né? Mas é de cada mulher, né? Existe mulher que tem filho, a barriga fica intacta, não fica mole, não fica peito, não fica nada. Mas eu tive meu primeiro filho, acabou mulher. Engordei demais, pronto. Um filho acabou com tudo. É desse jeito aí mesmo. É correr atrás do prejuízo, né? E aí, falando ainda sobre o útero, tem as partes e camadas do útero. Anatomicamente, o útero ele pode ser identificado em 3 partes. O corpo, o estimo e o colo. Cadê o estimo? Tá aqui. Tem alguma parte que eu tô tentando aqui me lembrar que fala que tem uma parte aqui da parte do útero que é a que vai alimentar a criança ali durante até que a formação da placenta. Eu acho que eu não coloquei aqui. Mas se eu não estou enganada, é no corpo do útero, que ele vai ficar alimentando a criança até que se forme ali a placenta. Então é muito interessante, né, assim, as funções. E aí o corpo do útero é a porção principal, a sua região superior é chamada de fundo do útero. O estimo é o pequeno segmento estreito situado entre o colo e o corpo do útero. Aqui na imagem, ele não pontuou, né, onde é que é esse estimo. Mas pela localização que ele deu, eu imagino que seja esse caminhozinho aqui estreito, né, que está entre o colo e o corpo, né? Então, acho que o estimo, ele é esse caminhozinho estreitinho aqui, né, que faz essa passagem do colo para o corpo do útero. No colo do útero, ou cérvix, é a porção mais estreita que faz a ligação com a vagina. A gente vai estar vendo mais para frente, né, que algumas literaturas traz o cérvix, e a gente vai estar falando mais para frente sobre as gestações, né? Isso aqui é uma das nomenclaturas muito usada, né? Durante aí a gestação, o trabalho de parto.
E aí eu coloquei aqui, né, já a histologia do útero, né? Quando a gente está falando de histologia, a gente está falando de tecido, né? Então, o útero ele é revestido por 3 camadas de tecidos, denominadas perímetro, perimétrio, né, na verdade, miométrio e endométrio. O perimétrio é a camada mais externa, constituída por tecido conjuntivo. Cadê? Tá bem aqui, ó. O perimétrio é esse daqui, o tecido aqui da vagina, né, ali do canal vaginal. O miométrio é a camada intermediária, constituída de musculatura lisa. O miométrio possibilita as contrações, ai meu Deus, no momento do parto. Durante a gestação, as fibras lisas aumentam o número e o tamanho. Aqui na imagem a gente está vendo, né, o miométrio, que é aqui esse tecido ali que reveste, né, o corpo do útero. Já o endométrio é a camada mais interna, formada de tecido epitelial altamente vascularizado. O que quer dizer? Que tem ali muitos vasos, né, então tem muito sangue. E ele reveste toda a cavidade uterina. Então, vocês estão vendo aqui, né, apontando para o endométrio. E lembra que o endométrio é aquele, né, que ele descama e ocorre a menstruação. Aí aqui embaixo tem algumas pontuações. O endométrio é responsável por alojar o embrião na parede do útero. Ah, tá aqui, que eu tava falando para vocês. Não é aqui o corpo, tá, gente, do útero. O endométrio é responsável por alojar o embrião na parede do útero e irá nutri-lo durante o início da gestação até a formação da placenta. Então, é o endométrio que tem, né, essa função, né, fundamental aí para alimentar, né, a criança. Ele que vai estar fazendo essa passagem, né, ali das tubas até a alocação da criança no útero. E durante esse período, ele vai estar alimentando esse embriãozinho, né? A menstruação consiste na... Ai, mulher, tu me deu um susto. A placenta se forma por quanto tempo, professora? Um mês? Eu acho que eu pensei que já não. Junto? Não. A gente vai estar vendo isso mais pra frente. Quando a gente estiver falando do parto, né? Da formação, a gente vai estar falando sobre também a formação do embrião, do feto, né? Todas essas questões aí. Aí aqui, a menstruação consiste na descamação do endométrio, como eu já falei, né? Caracterizada por o período de sangramento. E a menstruação ocorre porque não houve fecundação e a camada do endométrio é descamada e expelida. E aí, se ocorrer, né, o endométrio vai estar fazendo esse papel de alojar a criancinha e nutri-la. A criancinha não, né, o embrião. Já estou vendo aqui a criancinha. E aí a gente vai estar falando sobre agora... Professora. Ai, que susto, oi. Que aqui fica bem altão, mas pode falar. No caso, a mulher quando ela engravida, né, ela não menstrua. Isso. Né, não ocorre a menstruação. Mas existe a possibilidade de a mulher estar grávida e continuar menstruando durante a gestação? Existe sim. A gente vê muitos casos, né, que a mulher ali ela tá grávida, ela tá menstruando, e aí às vezes já tá ali, né, eu já vi situações a gente vê muito no jornal, né, que a mulher nem sabia, e aí acaba ali descobrindo quando tem a criança, né. E aí, eu não sei como que funciona esse processo, né? Minha irmã foi um caso bem clássico. Ela não sabia, estava menstruando normalmente, regularmente, né? Menstruação regular. E quando ela foi descobrir isso, começou a sentir umas dores no pé da barriga. Quando ela foi fazer uma ultrassom, ela estava já fazendo 9 meses, já perto de ganhar, não sabia. Ela quase cai para trás, só não caiu porque estava deitada na maca. Se Nath tinha caído para trás, quase morre. Aí ela não sabia porque ela estava menstruando regularmente, todo mês. Pois é isso que é... Imagina só, né, o choque, né? Porque a gente ali já fica, né, às vezes quando recebe, né, o diagnóstico de uma gestação que a gente meio que não planejou, né? E aí imagina que você descobrir 9 meses depois, né? E ela uma semana depois ganhou o neném. Meu Deus, ainda bem que ela não passou nem pela ansiedade, né, de estar esperando o bebê, né? Já veio assim, já uma semana depois já veio, hein?
O lado positivo é esse, né? De ter o bebê, assim, 9 meses depois, que a gente fica naquela ansiedade, assim, fica se resguardando pra não perder, né? Tem medo de cair, tem medo de fazer tudo, né? Eu, pelo menos, era assim. Tudo eu ficava com medo de perder, né? Porque uma coisa é você não saber da existência, né? Outra coisa é você saber e acabar perdendo, né? Que acontece com muitas mulheres. A gente vai estar vendo mais pra frente também sobre aborto, né? E aí vamos falar agora sobre a vagina. A vagina é um órgão sexual feminino e atua como um canal que faz a comunicação do útero com o meio excretor. Ela possui aproximadamente 8 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro. Suas paredes são franjadas e com glândulas secretoras de muco. Suas funções estão relacionadas à passagem do sangue durante a menstruação, à penetração do pênis durante a relação sexual e o principal canal da parte sendo este por onde o bebê sai. Então, finalmente, a gente tem aqui, né, o órgão reprodutor feminino, mas eu prefiro chamar de sistema, né? Sistema... Não queria falar sistema reprodutor. Queria falar outra palavra. Porque, é que nem eu falei pra vocês, dá a entender que os órgãos femininos só servem, né, pra gestação, né? E tem outras funções também. E aí a gente tem aqui, né, a anatomia, vendo aqui o Monte Vênus, né? Clítoris, meato uretral, que é por onde sai, né, a urina. A entrada da vagina, o períneo, né, que é esse espaço entre o ânus e a vagina, os pequenos lábios e grandes lábios. E aí, quais são as funções da vagina? A vagina é bastante elástica e contrátil, o que permite a sua expansão. Essa característica permite que a vagina realize as seguintes funções: o canal do parto, que é por onde o bebê sai, o local onde ocorre a penetração do pênis durante a relação sexual, permite também a passagem, né, do sangue durante a menstruação, e é através do canal vaginal que os espermatozoides percorrem o caminho até alcançar o óvulo, e consequentemente ocorre a fecundação. Então a gente tem aqui a imagem, né, do endométrio, que também é esse tecido. Vocês veem que o endométrio, né, nessa imagem, ele está apontando aqui pra gente nessa localização aqui lateral, e já aqui nessa outra imagem a gente vê aqui na parte superior, né? Então o endométrio é um dos tecidos assim mais, como é que se possa dizer, que mais tem funções, né, dentro aqui desse sistema reprodutor. E a gente tem aqui os ovários, né? O colo uterino, que é aqui antes, né? Antes ali de chegar até o corpo do útero. A vagina e a vulva. Cadê? A vulva. E aí aqui a gente tem a anatomia da vagina. Aqui em cima a gente tem o clítoris, né? Os pequenos lábios, que dá pra ver aqui que é na parte já externa, né? A uretra, bem pequenininha. Vocês estão vendo aí como é que é minucioso a uretra? Aí tem as glândulas de Skene, a vagina, aqui o canal, né, vaginal, e a glândula de Bartholin. E aí eu vou estar falando, né, a função de cada um desses daqui, né? O clitóris é o órgão sexual feminino relacionado ao prazer, né? Que tá prazo, mas é prazer. Sexual da mulher. O ímen é a membrana localizada na entrada da vagina. Na maioria das vezes o ímen é rompido durante a primeira relação sexual. A parede vaginal a parede vaginal, a vagina é formada por duas paredes, as quais apresentam 3 camadas: a mucosa, a muscular e a adventícia. Aqui nas glândulas de Bartholin, situadas dos 2 lados das paredes, são responsáveis por secretar um líquido claro, viscoso e lubrificante, importante no momento da relação sexual. Então, essas glândulas de Bartholin são as que vai ali durante a relação sexual liberar, né, aquele líquido que vai fazer ali a lubrificação do canal. E aí temos também o colo do útero, ou cérvix, que é localizado no fundo da vagina. Representa a porção inferior do útero, onde encontra-se a sua abertura.
Aí, continuando, né? Aqui a gente tem outra imagem da anatomia, né? Mostrando aqui os lábios menores, lábios maiores, que já está na parte externa, a uretra, a vagina e o ânus, né? E lá na porção superior, o clítoris. E aí, aqui eu coloquei a imagem para vocês, que o clítoris, ele é comparado ao pênis, porque na sua anatomia, ele tem todas as anatomias do pênis, né? Ele tem uma glande, tem um corpo cavernoso, ele tem um corpo esponjoso, né, o pênis, e já o clítoris ele tem um bulbo de vertíbulo, e ambos têm, né, uma abertura. E aí, como eu falei anteriormente, né, a função do clítoris é dar prazer sexual à mulher, sendo o único órgão do corpo a realizar esse papel. Ele possui mais de 8.000 terminações nervosas muito sensíveis, o dobro do pênis. Olha aí, mulheres. O clítoris tem o poder de intensificar o orgasmo feminino, possibilitando ainda que seja alcançado mais rapidamente quando explorado. E aí, aqui continuando, né, sobre a anatomia do clítoris, ele possui duas partes, sendo uma parte externa com aproximadamente 5 milímetros e a parte interna possui cerca de 4 centímetros. Aí, como eu falei para vocês, né, existe essa comparação, né, entre o clítoris e o pênis. E aí a gente vai estar entrando agora falando sobre menarca. O que é a menarca? É a primeira menstruação da mulher, né? Então, sempre que falar de menarca, a gente tem alguns termos, né? Menarca, amenorreia, menstruação, né? Menarca, primeira menstruação. Amenorreia, ausência de menstruação. Aí vem também, né? Ali a menopausa, né? Que é o período que a gente entra aí vai entrando ali com a ausência, né? Da menstruação. E a gente vai estar falando também um pouquinho mais para frente sobre a menopausa. Então, basicamente, a menarca é isso, né? Ela ocorre aí entre os 10 e 15 anos. Antigamente, né, as nossas mães, as nossas avós, quando a gente perguntava quando que tinha sido a primeira menstruação, elas iam dizer, foi com 16, 17 anos, né? Hoje em dia, a gente tem aí, né, crianças, né, com 9, 8 anos que já menstruam, né? Então, quanto mais cedo a gente menstrua, mais cedo a gente para de menstruar. Tem, né, o seu lado positivo também. E aí, durante a menarca, a gente tem um ciclo irregular, que vai durar ali, o ciclo menstrual normalmente tem em média 30 dias, e o período que ocorre o sangramento dura entre 3 a 8 dias. A partir da menarca, os ciclos tendem a ser irregulares, e com o passar do tempo, eles vão se ajustando naturalmente. Então, é bastante comum, né, que as primeiras menstruações elas sejam ali irregulares. E quais são os sintomas, né, ali da primeira menstruação? Além da idade, o aumento do peso, o rápido crescimento, o aumento dos seios e dos quadris, as cólicas menstruais e, em alguns casos, né, alteração de humor, devido aos efeitos hormonais, que também pode ser notado, né? Então, a menarca ela é um ponto muito importante na vida da mulher, né? Porque ela traz aí, né, não só a questão da procriação, né, da reprodução da espécie humana, mas também de outras das questões hormonais, né? A partir daí vai começar a ser produzido, né, os hormônios de crescimento, hormônio de todos os tipos com relação ao sistema reprodutor feminino, né? E aí, né, tem como a gente falar de menarca e não falar de ciclo menstrual, né? E aí o ciclo menstrual ele se renova a cada mês, dura aí 28 dias, né, o ciclo menstrual, né, que eu tô falando total, né, não é a menstruação. Quando a gente fala de ciclo menstrual, a gente vai falar de todo o processo, né, até chegar a menstruação, até acabar a menstruação, tudo isso. Ele representa interações de hormônios produzidos da hipófise, que é o FSH e o LH, com os hormônios ovarianos estrógeno e progesterona. O ciclo menstrual ele pode ser dividido em momentos pré-menstrual, menstrual e pós-menstrual. E aí a gente vai estar vendo mais pra frente, mais especificamente, né? Aqui como vocês estão vendo, né? O pré-menstrual, a ovulação, né? Que ocorre, que é lá um período que a gente está mais propícia, né, a engravidar por ser o período fértil. Aqui está o endométrio.
Na menstruação, né? Lembra que a gente falou sobre o corpo lúteo, né? Que ele fica amadurecido, e aí a gente pode chamar também de corpo amarelado, se eu não estou enganada. Aí ocorre o fluxo menstrual, o ováriozinho tá aqui, fechadinho. E na pós-menstruação, aqui tá os óvulos, né? Se a pessoa não menstruou, pode ter ocorrido aí a fecundação do óvulo, ou não, né? Aí as fases do ciclo menstrual. Tem a fase lútea, a fase folicular e a fase ovulatória. Na fase folicular, ela é aí, como vocês podem ver aqui, tem tipo como se fosse um calendário, né? Na fase folicular, ela dura aproximadamente 14 dias, variando de 9 a 23 dias. Essa fase recebe esse nome porque os folículos ovarianos estão em processo de desenvolvimento. Aí tá aqui, ó. Coloquei aqui a imagenzinha, né? Vai contar aqui do início da menstruação. Inicia com a menstruação e dura de 12 a 14 dias, né? Os sintomas comuns é fraqueza e cólica. E aí os folículos ovarianos são encontrados nos ovários, como a gente falou anteriormente, e eles abrigam os óvulos imaturos que serão liberados gradativamente ao longo da vida reprodutiva da mulher. A fase folicular começa no primeiro dia de sangramento até a liberação do óvulo, a fase de ovulação. A menstruação, o período de sangramento, dura em média 5 dias, embora possa oscilar entre 3 a 7. Nos primeiros dias da fase folicular, ocorre grande produção do hormônio FSH, que é o folículo estimulante, responsável por estimular os ovários a produzir óvulos maduros. Com o amadurecimento dos folículos, também há alta produção de hormônio estrogênio, resultando no espessamento do endométrio e formação de vasos, condições que tornam o útero preparado para receber o óvulo fecundado e iniciar a gravidez. Ao final da fase, o principal folículo continua seu desenvolvimento e crescimento, secretando o estrogênio cada vez mais rápido, levando ao pico de estradiol por volta do 10º dia. Aí tá aqui. Outra característica é a mudança que ocorre no muco no colo uterino, o qual se torna fino e aquoso. Todas essas alterações consistem na preparação do útero para a possível chegada dos espermatozoides e, consequentemente, a fecundação. Aí nós temos a fase ovulatória, que ela, né, ocorre aqui, em muitos casos ela ocorre no 14º dia do ciclo, que é essa fase, né, fértil. Porém, isso não é uma regra, e a maioria das mulheres ovulam em dias diferentes do ciclo. Então, por isso, né, que existem mulheres que ainda fazem, né, a tabelinha, que acompanha ali, né, todo esse processo, todas essas fases, né, no intuito ali de, durante esse período de fertilidade, né, ela não engravide, né. Pode, né, dar certo para algumas mulheres, mas como aqui está dizendo, né, não é uma coisa assim fidedigna, né. É por isso que existe, né, falha na tabelinha, né, aquela tabelinha menstrual. O óvulo possui um curto período de vida, em torno de 24 horas. Para que a gravidez ocorra, é preciso manter relações sexuais no período fértil da mulher. Já os espermatozoides podem permanecer viáveis por até 5 dias no corpo feminino. Aí aqui entra, né, a pílula do dia seguinte, né, que ela fala pra gente que dura ali, tem umas que é até 3 dias, né. E aí, como a gente tá vendo aqui, né, a gente tem aqui o óvulo, né, que tem um curto período de vida, ele dura 24 horas, e tem o esperma, que dura aí, né, 5 dias. Aí vai que, né, durante esse período a mulher teve outra relação e liberou, né, assim, bem arriscado, né. Por esse motivo, deve-se considerar que relações sexuais sem uso de métodos contraceptivos em até 5 dias antes da ovulação possam resultar em gravidez. Porque aí fica lá, né, o esperma, aí a mulher ovula e gera aí, né, tem aí a gravidez, né, a gestação. Aí tá aqui a fase ovulatória, né, liberação do óvulo, aumento do ânimo e da libido, e é o período mais fértil.
Aí, a terceira e última fase é a fase lútea. A fase lútea começa com a formação do corpo lúteo, né? Que é aquele que a gente viu. Não vai ter aqui a imagem. Deixa eu voltar lá. Tá aqui. É esse corpo, né? Amarelinho aqui que tá se degenerando, né? Vou voltar pra lá. Cadê? E ele compreende desde a ovulação até o primeiro dia da próxima menstruação. A formação do corpo lúteo ou corpo amarelo ocorre após a ovulação devido à transformação das paredes dos folículos ovarianos que se transformam em uma estrutura secretora do hormônio progesterona, o mais ativo nessa fase. Em geral, a fase lútea dura em torno de 12 a 16 dias. O corpo lúteo pode se degradar ou se mantém ativo, indicando uma possível gravidez. A progesterona promove o maior revestimento do endométrio, preparando o útero para receber o óvulo fecundado e a fixação do zigoto. Se de fato ocorrer a nidação, inicia a produção do HCG. Aí lembra, né, que a gente, quando está com suspeita, né, de estar grávida, a gente faz um exame de sangue, né? E esse exame de sangue é o beta-HCG, que é exatamente, né, para aferir aí qual é o nível de HCG que tem ali, né, no nosso corpo. E aí, por isso que o HCG, que é a gonatrofina coriônica humana, é conhecido como o hormônio da gravidez. E ele mantém o corpo lúteo ativo. Pode ocorrer também, né, nos casos de câncer, que também exista, né, e outras patologias também, né, a alteração desse hormônio. Mas, né, ele sempre está ligado à gestação. Se não ocorrer fecundação, o corpo lúteo se degenera e inicia um novo ciclo com a vida menstrual. Vinda da menstruação, perdão. Aí tá aqui, progesterona alta, dura em média 14 dias. É a hora dos sintomas da TPM, né? Quem sofre de TPM sabe como é que é. E a menstruação, né? A menstruação é praticamente o que a gente vem falando, né, no decorrer aí desses slides. A menstruação é a descamação cíclica do endométrio, a camada mais interna do útero, caracterizada por um sangramento que dura aí de 3 a 7 dias. Ele ocorre todos os meses e representa parte do ciclo reprodutivo da mulher, pois é quando o útero se prepara para receber o bebê no caso de uma gravidez. Se não houver fecundação, tudo que foi preparado no útero para acolher o feto se desfaz e é eliminado através da menstruação. Isso todo mês, né, gente? A primeira menstruação é chamada de menarca, como eu falei para vocês anteriormente. Ela marca o início dos ciclos menstruais. Os anos férteis da vida da mulher se iniciam por volta de 11 a 15 anos. E a última menstruação é a menopausa, encerrando o ciclo reprodutivo da mulher. Mas, né, toda regra ali tem sua exceção, né? A gente já vê, né, casos de mulheres aí com mais de 40 anos, às vezes na menopausa e que engravidam. Aqui mais uma imagenzinha, né, mostrando todo esse esquema do ciclo menstrual, a menstruação, a fase folicular, a ovulação, a fase lútea e a menstruação. E essas são nossas referências, né, referente ao sistema, a anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino. Agora a gente vai estar falando do climatério. A gente falou aí como que se inicia, né, todo o período aí da menstruação. E agora a gente vai falar como é que ele se encerra. Vou só pegar aqui um pouquinho de água. Meu Deus, já falta 15 minutos. Acho que nem vai dar tempo de falar, mas a gente vai falar. Espera aí. Não dá pelo menos a introdução. Vamos falar pelo menos, né, ali um conceito, né, para fechar aí os 3 minutos que tá faltando. O climatério é uma fase biológica da vida da mulher, é um período de mudanças psicossociais de ordem afetiva, sexual, familiar, ocupacional que pode afetar a forma como ela vive. Muitas mulheres passam pelo climatério sem queixas, outras apresentam diversificadas e com intensidades diferentes. Então, isso aqui eu quero que vocês anotem, tá? Por favor.
Isso aqui vai ser questão dos nossos trabalhos, questão de prova. E aí, o que é o climatério? O climatério, ele corresponde à transição da mulher do seu ciclo reprodutivo para o não reprodutivo. Então, veja bem, o climatério é essa transição e a menopausa, ela é o marco. Então, quando a mulher está passando ali por esse processo, né, dessa transição de, né, vai acabando ali, né, ela vai vendo que há a diminuição da menstruação e, por fim, ela tem a última menstruação, né? Ela vai saber. A mulher que tem um ciclo ela regular, ela vai saber exatamente ali qual foi o último dia que ela menstruou. Então, esse último dia que ela menstruou, ele se corresponde ao climatério, que foi essa transição, né, do período que ela era, né, reprodutiva para não reprodutivo. E o que vai marcar essa transição vai ser a última menstruação, que vai ser a menopausa. E aí o climatério, ele ocorre habitualmente entre os 40 e 65 anos. E a menopausa ocorre geralmente entre 48 e 50 anos de idade, após 12 meses consecutivos de amenorreia. Então, a mulher, para ela ser considerada, né, que ela está no período de menopausa, ela vai ter que ter aí 12 meses, né, com a ausência da menstruação. A menopausa, ela pode ocorrer de forma precoce antes dos 40 anos, a chamada falência ovariana precoce. Aí lembra que eu falei para vocês, né, que quanto mais cedo essa mulher ela inicia o ciclo reprodutivo, mais cedo ela encerra. Então, né, se eu comecei ali com 8 anos a menstruar, a tendência é que a minha menopausa, o climatério, ele se inicie, né, mais cedo, né? Pode ser que se inicie aqui antes, né, desses 40 a 65 anos, o que é chamado de falência ovariana precoce. E aí a gente vai encerrar por hoje.